Então vamos lá, queridos, continuar o nosso conteúdo de ligações químicas. Agora, nós veremos o tipo de ligação química chamada de covalente. Então, nós vimos que as ligações iônicas acontecem com aqueles elementos que querem formar íons, ou seja, que precisam doar elétrons ou precisam receber elétrons. Porém, nem todos os elementos químicos precisam doar ou receber, né, e fazer esse encontro. Existem alguns encontros onde os dois elementos químicos precisam receber elétrons. Então, os dois vão ser aqueles que estão necessitando de elétrons, tá bom? Quando isso acontece, vai acabar que acontece, ao invés da doação e recebimento, um compartilhamento de elétrons. Então, a ligação covalente é definida como a ligação que ocorre entre átomos que apresentam a tendência para receber elétrons. Queridos, se a tendência desses átomos é receber elétrons, significa que essa ligação covalente ela vai ser formada sempre entre dois ametais, ametal e hidrogênio, ametal e metalóide, metalóide e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Nunca vai acontecer com metais, porque a gente lembra que os metais, eles têm a tendência a doar elétrons, e neste tipo de ligação vai participar dois átomos que têm tendência a receber elétrons, certo? A ligação com os metais fica lá para iônica. Então vamos lá. A ligação covalente ela é unida pelo compartilhamento de elétrons, tá bom? Aqui nós vamos ver uma representação de uma ligação covalente para a gente ver como é que acontece através da fórmula de Lewis. Vocês lembram que lá no slide passado eu apresentei para vocês a fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis é aquela que tem o elemento químico e possui a quantidade de elétrons que esse elemento químico tem na última camada. Lá na aula eu apresentei eles todos como bolinhas. No livro de vocês, eles estão como X e como bolinhas, mas todos representam elétrons. Os X são aqueles que não se ligam e as bolinhas são aquelas que estão se ligando. Então, nós vamos ver aqui a ligação covalente através da fórmula da água. Então, nós temos o hidrogênio e o oxigênio. Esses dois elementos, eles querem receber elétrons. O oxigênio, ele possui 6 elétrons na sua última camada e o hidrogênio possui 1. O hidrogênio, ele precisa de 2 para se estabilizar e o oxigênio precisa de 8, ou seja, os dois elementos estão precisando receber elétrons. E aí o que acontece? Esses dois, eles chegam pertinho um do outro e formam um compartilhamento de elétrons, ou seja, o mesmo elétron que é do hidrogênio passa a ser também do oxigênio e o mesmo elétron que é do oxigênio passa a ser também do hidrogênio. Essa ligação, então, ela não está tendo perda nem ganho. Eles estão dividindo, tá? Compartilhando esses elétrons. Aí, olha só, toda vez que há o compartilhamento, é representado por um círculo, ó. E aí, depois a gente vai ver que esse círculo, ele se transforma em um par de elétrons, que é representado por um traço. Bom, aí a gente pode perceber, então, que esse hidrogênio, agora, ele tem 2 elétrons, então ele está estável. E aí, esse outro hidrogênio também possui 2 elétrons e está estável. E o oxigênio, ele possui 8 elétrons e também fica estável. Olha aqui ele separou os dois elementos químicos que formam essa ligação e está mostrando para a gente que eles estão com elétrons completos. Ó. Hidrogênio com 2, oxigênio com 8. Aí, queridos, os elementos que são unidos através da ligação covalente, eles formam uma substância que a gente chama de substância molecular, tá bom? E essa substância molecular, ela pode ser representada de várias formas. Uma é a fórmula estrutural ou de Cooper. Então, conforme tem lá a fórmula de Lewis, que foi criada pelo cientista Lewis, nós temos também aqui a fórmula de Cooper, que também é chamada de estrutural, que foi criada pelo cientista aqui, o Cooper. Nessa fórmula,
a indicação do número de ligação entre os elementos em forma de traços, ou seja, cada par de elétrons corresponde a um traço. Então, olha só, lembra daquele círculo lá na fórmula de Lewis que indicava 2 elétrons sendo compartilhados? Na fórmula de Cooper, ele forma um traço. Cada extremidade desse traço representa um elétron. Então, aqui eu tenho um traço representando que tem uma ligação de 2 elétrons aqui compartilhados, tá bom? Essa é a fórmula que aparece bastante, tá, nos livros e nas questões. A fórmula de Lewis, ela é usada mais para você entender como é que acontece. Agora, a fórmula para mostrar as estruturas químicas, geralmente é essa daqui, a estrutural de Cooper, através dos traços. E a fórmula molecular, tá bom? A fórmula molecular é aquela que indica os elementos químicos que participam e o número, né, desses elementos químicos, a quantidade desses elementos. Então, nós tínhamos lá a água ela é representada pela fórmula molecular H2O, que mostra que o hidrogênio participa, e no caso 2 hidrogênios, e o oxigênio participa, no caso 1 oxigênio, tá bom? Fórmula molecular é uma forma mais condensada. Aí vamos ver aqui, ó. Nós temos as 3 formas aqui para vocês compararem, para vocês verem. Aqui nós temos uma ligação de 2 hidrogênios, ó. Os dois fazendo compartilhamento, ficando estáveis com 2 elétrons. Aqui é a fórmula de Lewis, que aparece os elétrons desenhados. Aqui é a fórmula estrutural, que aparece apenas o par de elétrons compartilhados através de um traço. E aqui é a fórmula molecular, que indica apenas o elemento químico que participa e a quantidade. Aqui também nós temos a fórmula para 2 oxigênios, fórmula de Lewis, que tem uma dupla ligação para que os dois consigam 8 elétrons na última camada. Aqui nós temos a representação dela através da fórmula estrutural, com 2 traços, indicando que é um duplo compartilhamento. Quando isso acontece, a gente diz que a gente tem uma ligação covalente dupla. Aqui é a fórmula molecular O2. E nós temos aqui também o do nitrogênio. O nitrogênio, quando se une 2 átomos de nitrogênio, para eles ficarem estáveis, eles precisam fazer 3 ligações covalentes, para poder os dois ficarem com 8 elétrons na última camada. Então, aqui é a representação de Lewis. Aqui é a representação estrutural, onde eu tenho 3, então, pares de elétrons sendo ligados. E aí a gente indica que é uma ligação covalente tripla. E aqui, ó, o N2, que é a fórmula molecular. Ai, professora, deve ser bastante difícil, então, eu conseguir fazer essas fórmulas estruturais. Bom, não existe uma regra clara, assim, uma regra que você sempre vai seguir aquilo ali, que nunca vai ser diferente. Não, mas a gente pode ir tentando seguir alguns passos para a gente fazer essa escrita. Então, olha só, eu vou fazer aqui com vocês a fórmula estrutural desse composto molecular aqui, ó, HNO2. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar a quantidade dos elementos através aqui da fórmula molecular. Então, aqui eu tenho hidrogênio participando, nitrogênio e oxigênio. O hidrogênio eu tenho 1, o nitrogênio 1 e o oxigênio eu tenho 2. Então, eu identifiquei quantos de cada um tem. O segundo passo, eu posso tentar identificar as possibilidades de ligação. Se o meu hidrogênio ele possui um elétron na última camada, significa que ele só vai poder fazer uma ligação. O meu nitrogênio, ele possui 3 elétrons na última camada, então ele vai poder fazer 3 ligações. E aí a gente percebe que essas 3 ligações podem ser de determinadas formas, ó. Pode ser 3 ligações simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. O oxigênio, ele possui 2 elétrons na última camada, então ele pode fazer 2 pares de ligação. Como que ele pode ser? Ou 2 simples ou uma dupla, tá bom? Uma ligação dupla. Depois que eu vi essas possibilidades, eu tenho que definir quem é o átomo central. O átomo central, meus amores, ele é definido pelo átomo que tem maior valência. Então, aqui, ó, o hidrogênio tem valência 1, só faz uma ligação, o nitrogênio 3 e o oxigênio 2. Significa, então, que a maior valência é o do nitrogênio. Então, o nitrogênio é ele que vai ser nosso átomo central. Então, você escreve o nitrogênio.
E você percebe que o nitrogênio ele vai sempre ser ligado ao outro átomo que tem fora o hidrogênio. No caso, o nitrogênio aqui, ele vai ser ligado ao oxigênio. Gente, uma dica, né, uma dica bem importante para vocês saberem na hora de montar as estruturas é que o hidrogênio, quando ele aparece aí, ele geralmente vai ser ligado ao oxigênio. Então, toda vez que a gente tiver aqui uma fórmula molecular onde eu tenho hidrogênio e oxigênio, esses hidrogênios eles vão ser sempre ligados aqui no oxigênio. E aí fica mais fácil. Se eu já sei que o nitrogênio é o átomo central e que o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio, quem é que vai se ligar ao nitrogênio? O elemento que sobrou, que é o oxigênio. E a gente sabe que o oxigênio ele precisa fazer duas ligações. Se uma vai ser com nitrogênio, a outra vai ser aqui com hidrogênio. Olha só, então eu já resolvi o problema. Aí o meu oxigênio e o meu hidrogênio já estão estáveis. O nitrogênio agora vai ter duas ligações para fazer. Essas duas ligações ele vai fazer com o outro oxigênio que sobra, porque não tem mais outro elemento químico. E assim nasce a fórmula estrutural do HNO2. Desculpem o barulho aí, mas vamos continuando. Aí, meus amores, como eu disse para vocês, não tem uma regra, né? Uma regra clara que sempre vai acontecer na ligação covalente. A ligação covalente, ela não é difícil de se ver. Só que o que torna ela um pouco mais complicada é que ela tem muitas exceções, né? Ela tem algumas exceções, na verdade. E a primeira exceção da ligação covalente, que a diferencia, né? Uma ligação diferente, é a ligação covalente dativa, ou também que a gente chama de coordenada. O que é essa ligação? Essa ligação é uma ligação especial. Ela vai acontecer quando praticamente todos os elementos químicos de uma fórmula já estão no seu octeto, só que ainda tem alguém para ser ligado, né? Vamos ver aqui na prática que vocês vão entender melhor. Então, nós temos essa fórmula molecular aqui, ó, H2SO3. Então, nós temos o hidrogênio, nós temos o enxofre e nós temos o oxigênio. O hidrogênio, nós temos dois átomos. O enxofre, um átomo, e o oxigênio, 3 átomos. Ok. Vamos definir agora, então, o átomo central através do quê? Da camada de valência, de quantas ligações eles fazem. O hidrogênio só faz uma, o oxigênio faz 2 e o enxofre também 2, tá bom? E aí a gente vai perceber, então, que o átomo central vai ser o enxofre. O enxofre ele vai estar ligado aos 2 oxigênios aqui, ó. E os hidrogênios, como eu falei para vocês, sempre vão estar ligados ao oxigênio. Se a gente olhar isso aqui, a gente vai perceber que esses elementos eles já estão com o octeto formado. Olha aqui o enxofre, ó. 2, 4, 6, 8 elétrons já. Aqui no oxigênio também. Aqui também já está estável. Todos eles já estão estáveis. Só que ainda tem um oxigênio que ainda não foi ligado. Ou seja, apesar da molécula já estar estável, eu preciso fazer uma outra ligação. E onde é que vai ser essa outra ligação? No átomo central, através dos elétrons que ainda não estão ligados. Olha só, coloquei aqui o meu outro oxigênio, então ligado junto com esses elétrons aqui. Neste caso, o enxofre ele ultrapassa a quantidade de 8 elétrons, não é verdade? Então, a gente diz que essa ligação é dativa. Por que dativa? Porque é uma ligação onde apenas o enxofre empresta os seus átomos para o oxigênio, mas ele não necessita dos elétrons do oxigênio. Essa ligação ela é representada sempre com uma seta no sentido do elemento que está usando os elétrons, que no caso aqui é o oxigênio, e para mostrar que não está havendo esse total compartilhamento, né? Está havendo só o empréstimo do enxofre para o oxigênio, tudo bem? Então, agora nós vamos ver as características dos compostos covalentes. A primeira característica, ele fala que a temperatura ambiente, os compostos covalentes, né, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos, tanto sólido, quanto líquido, quanto gasoso. Isso vai depender da molécula, né? Por exemplo, aqui o açúcar, ó, ele é encontrado em estado sólido. A água é encontrada em estado líquido. O gás oxigênio em gasoso. E todos estes são compostos covalentes.
Outra coisa é que, em comparação aos compostos iônicos, os compostos covalentes, eles possuem uma temperatura de fusão e ebulição mais baixas, né? Então, os compostos iônicos têm temperatura de fusão e ebulição mais altas e os covalentes mais baixas. E quando eles estão em meio aquoso, eles não conduzem corrente elétrica. Queridos, para haver a condução de corrente elétrica em contato com a água, as substâncias elas precisam formar os íons, que é os íons que possuem a carga. Isso não acontece com os compostos covalentes, eles não formam íons, por isso eles não costumam conduzir eletricidade. A não ser que o elemento químico que esteja ligado a eles conduza, seja um formador de ânion. Como, por exemplo, aqui, ó, o açúcar, ele não conduz. Mas nós temos aqui o ácido clorídrico que vai conduzir, que é um elemento raro por ser covalente e condutor de eletricidade. Por quê? Porque o cloro, ele sim, tem essa possibilidade de formar ânion, tá bom? Outros casos particulares em relação aos compostos covalentes são aqueles que, ao contrário da ligação dativa, que fica a mais de elétrons, ficam menos elétrons e as substâncias já são estabilizadas. Então, são ligações que ocorrem, eles não têm todos os 8 elétrons, tá? E mesmo assim ficam estáveis. É o caso, por exemplo, do BSL2. Olha só como é a ligação deles, ó. O berílio, ele faz 2 ligações, aí o cloro, ele fica estável com 8, esse outro cloro também, mas o berílio, ele só fica com 4 elétrons, e mesmo assim ele está estável. Então, o berílio, ele é um caso particular, que faz uma ligação ficando estável com 4 elétrons, tá bom? Outro caso aqui também é o boro. O boro ele vai ficar estável nessa molécula com 6 elétrons e não com 8, tá bom? Outros aqui, ó, o PCl5 e o SF6. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 4, 6, 8, 10 está com elétrons a mais, os dois, tá bom? E tem no livro de vocês todos os outros casos que vocês precisam saber. Eu já aproveito para pedir para vocês lerem também a parte de compostos covalentes. E chegou o momento de fazer as atividades, tá bom? Se você ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo para esclarecer sua dúvida. E fora isso, vocês podem já ir tentando fazer as atividades, tá? Um forte abraço para vocês. Por favor, não deixem de tentar fazer as atividades de vocês. E a gente vai seguindo a nossa sequência.